Vamos ver como surgem as relações que esses cossenos diretores satisfazem. Simplesmente, essas restrições a que esses coeficientes A e J, esses cossenos diretores, estão sujeitos, decorrem de uma observação simples. Esse vetor, né, tem um módulo que não depende da base escolhida para representar o vetor. Uma rotação não pode alterar o comprimento de um vetor, né? Isso é uma propriedade invariante sob qualquer escolha de eixos para decompor o vetor. Então, temos que G, escalar G, independe da base escolhida. Esse é o quadrado do módulo do vetor. Então, o que nós vamos fazer para tentar encontrar que condições os cossenos diretores têm que satisfazer? Nós vamos calcular essa quantidade em termos da base sigma. Vamos calcular em termos da base sigma'. Vamos usar a relação estabelecida aqui, ó, entre as componentes do vetor na base sigma e suas componentes na base sigma', e usando que esse produto escalar tem que permanecer o mesmo, independentemente da forma de ser representado. Nós vamos ver que condições isso vai impor sobre os cossenos diretores. Então, observe o seguinte. Bom, primeiro, na base original sigma, o quadrado do módulo do vetor G é simplesmente a soma dos quadrados das componentes, que pode ser escrita assim, ó. Em sigma', a mesma coisa, o produto escalar de G por G é a soma de G e linha. Mas agora, vamos usar essa relação entre as componentes relativas a sigma' e as componentes relativas a sigma. Então, nós vamos substituir G e' por uma soma. Então, os índices de soma têm que ser independentes, portanto, distintos aqui e distintos de I. Então, por exemplo, escolhamos J e aqui K, por exemplo. Isso aqui pode ser escrito da seguinte maneira, que vai ser conveniente para daqui a pouco comparar com o mesmo produto escalar nessa forma aqui. Eu vou trocar a ordem das somas, então vai ser uma soma em J, em K, que eu vou abreviar por um somatório só por economia, e tem uma soma aqui, e há uma soma de I igual a 1 até 3, de. Então agora, nós temos, por um lado, esta expressão aqui, que dá o produto escalar de G por si mesmo. Mas esse produto escalar também é igual a essa expressão que aqui está. Então essas duas coisas têm que ser iguais. Então nós temos o seguinte. Soma em J, K. Estou apenas repetindo essa expressão aqui. Isso tem que ser igual a essa expressão aqui. Mas para facilitar a identificação da relação que os A's têm que satisfazer, observe que essa soma aqui é equivalente a
Concordam que isto aqui é igual a isto? Todo mundo conhece esse símbolo que é o delta de Kronecker, né? Olha aqui, ó, para termos certeza de que isso aqui é uma identidade. Aqui é uma soma dupla. Suponha que nós efetuemos primeiro a soma em K. Por causa da propriedade do delta de Kronecker, da soma em K sobrevive apenas o termo K igual a J. Então, a soma em K de delta de JK, GJ, GK é a mesma coisa que GJ, GJ. Some em K. O único termo sobrevivente é quando K é igual a J, esse delta vale 1. Então, isso aqui dá GJ é GJ. Ora, soma de J igual a 1 até 3 de GJ a GJ é a mesma soma que está aqui com o índice chamado de J em vez de I. Isso aqui é a soma dos quadrados dos Gs. É G1 quadrado mais G2 quadrado mais G3 ao quadrado. Mas por que foi feita essa complicação na forma de representar isto aqui? É porque agora nós temos no primeiro membro uma soma em JK de GJ, GK multiplicado por alguma coisa, que depende dos índices J e K. Isso tem que ser igual a essa expressão que também é da forma certos coeficientes que dependem de J e K multiplicados pelos mesmos GJ e GK. Mas isso tem que ser verdadeiro com o vetor G arbitrário. Isso vale para qualquer vetor G. Então nós podemos escolher arbitrariamente as componentes do vetor G1, G2, G3. Para que essa expressão no primeiro membro seja igual a esta aqui, com G1, G2, G3 arbitrários, é preciso que este coeficiente seja igual a este. Ou estes coeficientes, porque dependem de J e K, sejam iguais aos coeficientes correspondentes no segundo membro. Então, como G1, G2, G3 são arbitrários, nós temos a seguinte equação satisfeita por aqueles coeficientes A e J, os cossenos diretores. Essa soma aqui. Olha, observem que isso aqui é um conjunto de equações, uma equação para cada par de valores de J e K. Tá bom? J e K tomam valores de 1 até 3. Agora, na verdade, aqui só há 6 equações independentes, porque delta de JK é uma quantidade que é simétrica nos índices J e K. E o primeiro membro dessa equação também é uma quantidade simétrica sob troca dos índices J e K. Se nós trocarmos J por K, o primeiro fator vira o segundo vira o primeiro e não muda nada. Se nós temos quantidades que dependem de 2 índices, né? Isto aqui, há uma soma de I igual a 1 até 3. Então, I não é um índice livre, I é um índice de soma. Os índices que podem ser escolhidos arbitrariamente, e para cada escolha isso corresponde a uma equação, são os índices J e K. Por causa da simetria nos índices JK, aqui e lá, só há 6 equações independentes. Uma matriz 3×3 simétrica só tem 6 elementos independentes. Porque os elementos que estão acima da diagonal são iguais aos que estão abaixo. Então, há 3 elementos independentes na diagonal e outros 3 fora da diagonal. Os outros 3 do lado de lá são iguais aos 3 anteriores. Então, na verdade, isso aqui é um conjunto de apenas 6 equações. Como os A e J são 9, então, na verdade, só 3 deles são independentes. Como teria que ser. Porque nós precisamos apenas de 3 parâmetros independentes para definir ou caracterizar
a orientação de um sistema de eixos cartesianos em relação a outro sistema.